Então, hoje o nosso assunto é disbiose. E se você se sente estufado após comer, com gases, uma sensação de empachamento, né? E às vezes a barriga é muito estufada, você pode estar com essa disbiose sim, tá? Então, o que seria isso? Eu deixei caixinha de perguntas e as pessoas, o que é disbiose? Disbiose é uma doença? Tá? Disbiose não é uma doença, ela é uma condição que você se encontra no momento e que você, ao longo da sua vida, pode ocorrer várias vezes, tá? Essa disbiose pode ocorrer várias vezes ao longo da sua vida. A gente vai ver por quê, que eu tentei fazer um resumo aqui pra gente, desculpa, entender bem. O que é o disbiose? É quando a gente tem um desequilíbrio dos micro-organismos que habitam o nosso corpo, o nosso intestino. Nós temos bactérias patogênicas e não patogênicas, tá? Que a gente chama das bactérias boas e ruins, a gente sempre fala isso lá no consultório, né? Quando a qualidade e a quantidade está em desequilíbrio, pronto, a gente pode dizer que a gente está em disbiose. A gente está em desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio, ele pode ser levado por várias coisas e a gente vai falar isso. Como que acontece? Por que as minhas bactérias patogênicas, as minhas bactérias ruins estão em maior quantidade? Como assim, tá? E quando elas estão em maior quantidade, essas ruins, produz muita toxina. E essa toxina chega a vários lugares do nosso corpo. E isso é que é o ruim. Porque é no intestino que acontece o início de várias doenças, tá? De várias doenças. Então, a gente vai ver ao longo disso que a gente está conversando, como que isso acontece, tá? Bom, quando a gente pensa em intestino, na maioria das pessoas, a gente pensa numa função só de excreção, né? Intestino de função de excreção, ele joga para fora aquilo que não presta. Mas ele tem uma função importante, que é a absorção, né? Então, que a gente chega lá, uma molécula, ele precisa quebrar mais ainda essa molécula do que ela já passou no trato, né, gástrico, e ela ainda vai ser mais quebrada para poder ser absorvida. Então, a função de absorção é muito importante. Outra função bastante importante é uma função de detoxificação. Isso mesmo. O fígado é o principal órgão de detoxificação, mas o intestino é bem parceiro nisso, na hora de fazer esse detox, tá? Então, ele tá a todo momento ali, quando você come uma coisa, por exemplo, chegou lá, além o agrotóxico, os remédios que a gente toma, chegou adoçante, o que chega lá que não faz parte, né, desse nosso sistema, ele vai ajudando lá no detox também, tá? O intestino é muito importante também porque ele sintetiza, né, as nossas vitaminas, especialmente do complexo B, então super importantes também. Essas vitamininhas fazem parte e também a gente trabalha bastante com elas para ajudar nesse momento, tá? Uma função super importante também que a gente pode falar do intestino é uma função imunológica. Olha, imunidade é uma coisa que está se falando muito, né, agora, né? Então, o que a gente pode dizer é que essa função imunológica do intestino através dos linfonodos. Intestino tem linfonodo, né? Todo mundo já ouviu falar que às vezes assim, o médico falou que eu tô aparecendo linfonodos no meu pescoço, alguma coisa assim. Mas esses linfonodos estão presentes no intestino e assim, são células de defesa, né? Então assim, elas levam a informação para todo o corpo. Então se a gente está agredindo esse intestino dia a dia, se ele está sendo atacado, esses linfonodos vão levar para todo o organismo essa mensagem, tá? Podem levar essas toxinas. Então, isso é muito importante
essa imunidade. Então, assim, quando a gente fala assim, tô tomando. Você escuta muita gente agora, né, falando assim, eu tô tomando própolis, eu tô tomando, sei lá, vitamina C, vitamina D, eu tô tomando um monte de coisas, mas tá comendo tudo errado. E continuando comendo tudo errado, você tá mais ou menos, quer dizer, tá tomando aquelas medicações, mas tá comendo errado, quer dizer, seu intestino tá sendo agredido. Ele está sendo agredido e ele vai formar toxinas. E aí fica aquele ciclo vicioso, né? Então, através da alimentação, gente, eu sempre falo, a imunidade a gente se consegue ao longo do tempo, com bons hábitos de vida. E a alimentação está dentro disso, tá? A boa alimentação, que a gente vai falar depois. Então, é o seguinte, se eu tenho uma alimentação alergênica, né, inflamatória, meu intestino vai comunicar isso ao resto do corpo. E o que é uma alimentação alergênica e inflamatória? É uma alimentação rica em açúcares, rica em farinhas brancas, em carboidratos simples e pobre em fibras. Então, eu como dessa maneira, meu intestino vai levar o resto do corpo toda essa informação. Eu sempre falo, a cada garfada a gente está dando uma mensagem para nossas células, boa ou ruim, depende daquilo que a gente está colocando para dentro, tá? Então, assim, tudo isso, o linfonodo espalhou que eu tô fazendo tudo errado e eu vou sentir alguma coisa imediatamente? Não. Você pode até pensar nisso, assim. Eu continuo lá comendo meu docinho todo dia, porque eu não consigo ficar sem o meu docinho, eu como meu pãozinho também, porque, poxa, um pãozinho só não vai fazer mal nenhum, né? Então, poxa, eu continuo comendo e, não gosto de frutas, quase não como fruta, não como verdura também. E achar, assim, não sinto nada. Realmente, tudo acontece silenciosamente. E vão aparecer os sintomas que você nem imagina que seja por isso. E você nunca vai associar e para você tá tudo bem, tá? Então, não é assim, né? Então, assim, a gente precisa saber que através dessa alimentação, tá? De uma alimentação boa, que a gente pode sim comer um docinho de vez em quando, a gente pode sim comer algum tipo de massa de vez em quando, sim. Mas na maioria das vezes, a gente tentar colocar essas fibras, a boa alimentação, verduras frescas, a fruta, né? A proteína e tudo isso de uma forma bem equilibrada para que a gente não alimente só uma bactéria ruim, a bactéria patogênica, que ela se alimenta do açúcar e da farinha. É essa bactéria patogênica, tá? Bom, outra função, então isso a gente falou da função imunológica, e outra função também, tem outras funções do intestino que são funções endócrinas, neurológicas, que a gente nem vai entrar muito aqui na questão, que são palavras, são hormônios, né? São siglas que são mais difíceis para o nosso dia a dia, mas é só a gente entender que a gente tem neurotransmissores que, para a formação deles, existe a participação dessa microbiota, tá? Dessa microbiota intestinal, dessas bactérias intestinais que estão dentro de nós, elas participam, sim, da formação de alguns neurotransmissores. E é por isso que hoje em dia já tem vários estudos falando sobre intestino, depressão, intestino, transtornos de ansiedade. Tudo isso por causa desses neurotransmissores, né? Que tem a dopamina, né? Noradrenalina, o GABA, tudo isso. Mas isso é uma coisa só para vocês saberem que a microbiota vai influenciar também nesses neurotransmissores, tá? Porque elas participam da formação e eles também levam mensagens que podem ser erradas de acordo com produção maior de um ou de outro, tá?